E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você me ouvir. Eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente meditar um pouco na Palavra de Deus. Quero usar como tema do vídeo de hoje o sepulcro dos cobiçosos. E quero ler no livro de Números, no capítulo 11, versículo 33, onde vai dizer assim: Entretanto a carne ainda estava entre seus dentes, antes que fosse digerida num momento. Acendendo-se a ira do Senhor contra aquela multidão, ele feriu seu povo com uma praga terrível. Por causa deste acontecimento, o lugar passou a ser chamado Kivroth Hataavá, que quer dizer sepulcro dos cobiçosos. Esse texto ele é muito conhecido e é um texto bem interessante. Vocês podem ler o capítulo inteiro, eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar longo, mas fala do episódio das codornizes, onde o povo de Israel começou a murmurar porque não tinham carne para comer, porque não aguentavam mais comer o maná e se lembravam das comidas do Egito. E Deus, diante da murmuração daquele povo, Deus mandou as codornizes. E eles comeram as codornizes e eles acabaram sendo destruídos no final pela ira de Deus. Por isso o lugar ali se chamou Sepulcro dos Cobiçosos, porque ali foram destruídos, ali foram enterrados todos aqueles, porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelo desejo das iguarias do Egito. Então esse texto ele é muito interessante, ele é bem conhecido, várias outras partes da Bíblia vai falar sobre ele. E eu quero meditar um pouco aqui. O que trouxe a destruição sobre aquele pessoal de Israel, ali que foram sepultados ali, aqueles cobiçosos? Então nós vamos ver que é interessante que eles haviam sido libertados da escravidão. Eles eram escravos no Egito, serviam Faraó, mesmo que tivessem ali alguns que tivessem uma posição na corte, ou que tivessem uma posição mais importante, ou que tivessem tido uma comida melhorzinha um pouco, não deixavam de ser escravos. E Deus os libertou da escravidão do Egito. Mas a Bíblia vai falar em Atos, capítulo 7, versículo 39, que em seus corações eles voltaram ao Egito. Olha que interessante, nos seus corações, ali no seu interior, eles já estavam libertos, eles já estavam ali a caminho da terra prometida, ainda que estavam no deserto, mas nos seus corações eles voltaram para o Egito. É o que vai dizer aqui no versículo 4 e 5. Olha aqui, nos lembramos dos peixes que comíamos por um nada no Egito, pepinos, melões, verduras, cebolas, coisa e tal. Aí, isso fala daquela pessoa que foi liberta por Deus, daquela pessoa que foi salva, daquela pessoa que já está livre do pecado, mas em seu coração ela volta para o mundo. Ela já foi salva, ela não entende que quando ela estava no mundo ela era um servo do diabo, ela estava condenada ao inferno. Ela vivia presa em vícios, ela vivia presa em perturbações e hoje ela está livre. Mas no seu coração essa pessoa volta no Egito. Ela não entende que naquela época ela era uma pessoa possessa, era uma pessoa derrotada e que caminhava para o inferno. E que hoje ela está livre. Mas em seu coração ela está lá. No tempo que eu era do mundo, eu tinha várias mulheres ou vários homens. Eu tinha muito dinheiro. Eu bebia, eu ia para balada, eu era o cara. Enfim, o seu coração ele está sempre lembrando do seu passado. E no seu coração ele ainda está preso no seu passado. No seu coração ele volta ao mundo. É isso que está falando aqui. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Nos seus corações eles voltaram ao Egito. Eles cobiçaram também as coisas más. É o que vai dizer aqui no versículo 4. Que um bando de estrangeiro no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e de gula, e até os israelitas tornaram a reclamar e murmurar. Então eles cobiçaram aquilo que era do Egito. Eles cobiçaram os melões, eles cobiçaram os pepinos, as verduras, as cebolas e sei lá mais o que eles comiam no Egito ou achavam que comiam porque eram escravos. Eles cobiçaram aquilo que é maligno, eles cobiçaram aquilo que é mau.
Esse é um grande problema que o povo de Deus também tem. Ele cobiça aquilo que não é dele. Ele cobiça aquilo que Deus já tirou. Cobiça é um desejo exagerado. É aquela pessoa que quer aquilo lá com todas as suas forças. E ele vai lutar de todo jeito até conseguir. Aquele cidadão que ele olha o cargo do seu parceiro lá na empresa e ele quer aquele cargo, ele não quer ele crescer, ele quer o cargo do outro, ele cobiça, ele vai lutar com todas as forças para derrubar o outro, para conseguir. Eu já cheguei a ver pastor pregando de púlpito dizendo assim: se você gosta de uma pessoa casada, de uma pessoa comprometida, você ora e coloque diante de Deus e confie no Senhor. Porque não sei quem da minha família aqui gostava de outra pessoa que estava de casamento marcado e orou e confiou em Deus, descansou no Senhor e Deus proveu aquela pessoa. Isso é você cobiçar aquilo que é mal. A Bíblia diz: não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás o seu servo, não cobiçarás sua propriedade, enfim, não querer nada que é do outro, e muito menos aquilo que é das trevas, muito menos aquilo que é maligno. Eles murmuraram, está escrito aqui, eu acabei de ler, que o povo de Israel começou a murmurar. A murmuração é uma coisa que traz a ira de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10:10, não murmureis, como eles fizeram no deserto, e pereceram pelo destruidor. A murmuração, ela traz a ira de Deus sobre a pessoa. Aquela pessoa, a Bíblia diz, em tudo dai graças. A Bíblia diz para tudo fazemos para a glória de Deus. Mas a pessoa faz xingando, faz reclamando, às vezes até faz aquilo que um cristão deve fazer, mas sempre murmurando, mas sempre reclamando daquilo que não tem, ao invés de ser grato por aquilo que tem, sempre reclamando daquilo que teve que deixar, ao invés de ser grato por ter sido livre de certas coisas. Enfim, a murmuração é um pecado terrível. Em toda a Bíblia nós vamos ver a Deus condenando a murmuração. E por fim, eles se esqueceram que eles eram escravos no Egito, né? E achavam que eles eram grandes coisas lá. E interessante que eles foram influenciados pelos estrangeiros. A Bíblia vai dizer aqui nesse capítulo 4, aqui, ó, versículo 4, que um bando de estrangeiros que havia no meio do povo encheu-se de cobiça até que os próprios israelitas começaram a murmurar. Ou seja, eles tinham um coração volúvel, eles não tinham firmeza em Deus, mas eles deixavam-se influenciar por outros, por pessoas que não tinham compromisso com Deus, deixavam uma influência externa conduzir ele. A Bíblia diz que nós não devemos ser como meninos que somos levados por todo e qualquer vento de doutrina. A Bíblia diz que nós devemos ter firmeza, devemos ter convicção naquilo que Deus nos deu, naquilo que Deus nos chamou, ter convicção e firmeza na palavra de Deus e não ser influenciado. Hoje tem muitos influenciadores na televisão, na internet, nas redes sociais, e é muito fácil uma pessoa que não tem firmeza ser influenciada. Eu conheço até a história de homens de Deus, até grandes homens de Deus que fizeram a história da igreja, grandes no sentido humano, porque ninguém é grande além do Senhor, mas pessoas que fizeram a história, mas que eram levados por um vento de doutrina aqui, por um vento de doutrina lá, até que acabou em nada. Nós precisamos ter firmeza. A igreja é coluna e baluarte da verdade, porque ela carrega a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade e nesta palavra nós temos que ter firmeza. Se nós não quisermos acabar como os israelitas, sendo influenciado por pessoas do mundo, por pessoas de fora, murmurando, cobiçando aquilo que é mal, voltando ao mundo em seu coração, voltando ao Egito, esquecendo que um dia foi um escravo e hoje é liberto por Deus. E todos acabaram perecendo. Então, qual é a nossa atitude? A nossa atitude tem que ser uma atitude oposta, uma atitude de quebrantamento diante do Senhor, uma atitude de reconhecimento da nossa dependência dEle, uma atitude de gratidão por aquilo que Ele nos deu. Ao invés de reclamar por aquilo que não tem, agradecer por aquilo que tem, porque se Ele não permitiu ter neste momento, é porque algum motivo tem. Amém? Eu agradeço a sua atenção. Se esse vídeo falou com você, curte, comenta e compartilha, e até o próximo vídeo.